Muito bem, meus amigos, estamos de volta agora para o nosso terceiro e último bloco. Estamos estudando as causas que têm o condão de interferir no crédito tributário. As causas de suspensão da exigibilidade, as causas de extinção do crédito tributário e as causas de exclusão do crédito tributário. Muito bem, meus amigos, olhem só, vou colocar o quadro que nós terminamos a última aula para mostrar para vocês o seguinte, na verdade, para dizer para vocês o seguinte, olha, nós vamos guardar as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, que estão elencadas nos 6 incisos do artigo 151, as causas de exclusão do crédito tributário, que só são 2, né? A anistia e a isenção. Bom, as causas de extinção nós chegaremos por exclusão. Afinal de contas, essas causas estão previstas nos 11 incisos do artigo 156, de modo que fica mais difícil de a gente guardar, não é? Mas vejam, é possível fazer uma analogia. As causas que têm o condão de extinguir o crédito tributário, elas se equiparam, e nós vamos observar isso, às causas que têm o condão de colocar fim ou de extinguir uma obrigação civil. Então, extingue o crédito tributário, o pagamento, a transação, a compensação, dentre outras causas. Então, vejam que pela lógica, nós também conseguiremos observar, encontrar ou apontar uma causa de extinção do crédito tributário. Tudo bem? Muito bem. Vamos estudar juntos as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Vamos lá, olha só. As causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário estão contidas nessa palavrinha aí, que está no quadro para vocês. Moderê-copá. Vamos guardar a palavrinha moderê-copá. Guardando essa palavrinha, nós saberemos quais são as causas previstas nos 6 incisos. Mas antes de eu mostrar para vocês exatamente essas causas, eu quero voltar ao quadro anterior para dizer que vocês precisam, olha só, antes da gente falar do moderê-copá, que vocês precisam fazer 2 observações. Observações que versam acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da exclusão do crédito tributário. Quais são essas observações? Olha só, a primeira observação. Quando nós estamos diante de uma causa de suspensão da exigibilidade ou de uma causa de exclusão, o contribuinte não estará dispensado do cumprimento das obrigações tributárias acessórias que estejam relacionadas à obrigação tributária principal, cuja exigibilidade foi suspensa, ou diante de uma causa de exclusão. Então, a primeira observação é que a incidência de uma causa de suspensão da exigibilidade, assim como de exclusão, não dispensará o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Ok, meus amigos? Então, assim, parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não é porque o contribuinte fez um parcelamento que ele estará dispensado de emitir nota fiscal, de manter os seus livros fiscais, contábeis em ordem, que ele não pode rasurar os livros, né, deixar de não rasurar os livros, enfim. Quando diante de uma causa de exclusão, vejam só, quando alguém é isento, olha um exemplo, quando alguém é isento, goza de uma isenção, por exemplo, de imposto sobre a renda, e esse alguém tem um patrimônio superior a 300 mil reais, embora essa pessoa não venha a cumprir a obrigação tributária principal no que diz respeito ao imposto sobre a renda, ela é obrigada, por ter um patrimônio superior a 300 mil reais, a fazer a declaração de imposto sobre a renda, a declaração anual de ajustes, certo? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, coloquemos no caderno, então são 2 observações. A segunda, tanto as causas de suspensão quanto as causas de exclusão do crédito tributário, elas serão, nos termos do artigo 111
do Código Tributário Nacional interpretadas literalmente. O que é uma interpretação literal? Interpretação literal significa interpretação gramatical, no exato sentido da norma, sem ampliar e sem restringir. Ok? Tudo bem? Colocaram essas duas observações? Agora sim, passemos ao estudo das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do estudo da palavrinha moderê copá. Vamos lá. Muito bem. Causas de suspensão da exigibilidade do crédito. As causas estão previstas, e vocês já sabem disso, no artigo 151 do CTN. Na verdade, vejam bem, meus amigos, as causas estão elencadas, ou na verdade a matéria, né, está prevista, dos artigos 151 a 155A do Código Tributário Nacional. Então, quando a gente fala em causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós precisamos saber que a matéria está prevista dos artigos 151 do CTN ao artigo 155A. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Quais são as causas que têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito, que estão previstas nos 6 incisos do artigo 151? Moderê copá. Alguns falam moderê copa, quer dizer, fica a seu critério. O importante é guardar. E o que significa essa palavra? Vamos lá. Mo significa moratória. Nós vamos estudar cada uma das causas de forma separada, tá? Então, fiquem tranquilos. Depósito do montante integral do débito. Reclamações e recursos na esfera administrativa. Concessão de liminar e mandado de segurança, assim como concessão de liminar ou tutela provisória de urgência antecipada em qualquer outra ação. E, por fim, o PA significa parcelamento. Portanto, meus amigos, eu vos apresento as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vem comigo. Moratória, depósito do montante integral do débito, reclamações e recursos na esfera administrativa, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de liminar ou tutela provisória de urgência em qualquer outra ação e, por fim, inciso 6, o parcelamento. Muito bem? Tranquilo? Maravilha. Mas, quais são as consequências da incidência de uma dessas causas? Olha, eu vou elencar para vocês 4 consequências, 4. Mas, começando pela primeira e chamando a atenção de vocês para ela, é preciso que vocês saibam, como já disse outrora, que incidente uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o crédito não poderá ser exigido, o crédito não poderá ser cobrado. Então, essa é a primeira consequência. Olha só, crédito tributário não pode ser cobrado. Muito bem, meus amigos? Vejam, quando eu digo que ele não pode ser cobrado, eu estou afirmando para vocês, vem comigo, que a execução fiscal não pode ser proposta, né? Porque a execução fiscal é a ação competente para a cobrança do crédito tributário. Então, a execução não pode ser proposta. Há precedentes no sentido de que o débito não pode ser inscrito em dívida ativa, tá? Que não pode ser extraída a certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial, que irá embasar a execução fiscal. Desse modo, o contribuinte, de acordo com a jurisprudência, não pode sofrer nenhum ato de cobrança. Mas, meus amigos, pensem comigo. Se o fisco não pode cobrar o crédito tributário, é preciso que aconteça alguma coisa com o prazo que ele tem para cobrar o crédito tributário. Perfeito? Qual é o prazo que o fisco tem para propor a execução fiscal? O prazo diz respeito à prescrição. Nós estamos diante do prazo prescricional.
O prazo que o fisco tem para propor a execução fiscal é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do que comina o artigo 174 do CTN. Muito bem, o que acontece com a prescrição enquanto incidente uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Ela estará suspensa, o prazo estará suspenso. Muito bem? Então, a primeira consequência é que o crédito não pode ser cobrado e, sendo assim, o prazo prescricional estará suspenso. Segunda consequência, vejamos. O contribuinte terá direito à certidão positiva com efeito de negativa. Artigo 206 do Código Tributário Nacional. E explico para vocês. Vamos lá. Existem 3 tipos de certidões que demonstram a situação fiscal do contribuinte. 3 tipos. A certidão positiva de débitos, que demonstra que o contribuinte tem débito. A certidão negativa de débitos, que demonstra que o contribuinte não tem débitos tributários. E a certidão essa que nós estamos tratando, positiva com efeitos de negativa. Certidão positiva com efeitos de negativa. Olha só, meus amigos, estamos diante de uma certidão positiva, né? O contribuinte tem débito, mas está acontecendo alguma coisa com esse débito, por exemplo, a suspensão da exigibilidade, que dá direito ao contribuinte a uma certidão que vale tanto quanto uma certidão negativa, tá? A certidão positiva com efeitos de negativa, ela tem os mesmos efeitos da certidão negativa. O contribuinte consegue fazer tudo o que ele faria com uma certidão positiva se ele tivesse em suas mãos com uma certidão negativa, porque ela tem o mesmo efeito da certidão negativa, tá? Então, ele consegue, com a certidão positiva de efeito negativo ou com efeitos de negativa, né? Ele consegue, por exemplo, participar de licitações, contratar com a Fazenda Pública, né? Praticar todo e qualquer ato em que seja necessária a apresentação de certidão de regularidade fiscal. Tudo bem? Gente, existem 3 casos, hipóteses, situações que o contribuinte terá direito à certidão positiva com efeito de negativa. Um desses casos dar-se-á quando a exigibilidade do crédito está suspensa, né? Mas tem outros 2 casos, 2 outras hipóteses que nós vamos estudar quando estivermos analisando as certidões de regularidade fiscal. Tudo bem? Mas esses casos, para aquelas pessoas que já querem se adiantar e olhar, estão previstos no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Portanto, vejamos, vamos ao quadro. Crédito tributário não pode ser cobrado, o contribuinte tem direito à certidão positiva com efeito de negativa, e as 2 últimas consequências vocês já sabem, porque acabei de falar. A presença de uma causa de suspensão não dispensa o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, isso nos termos do artigo 151, parágrafo único do Código Tributário Nacional, assim como essas normas deverão ser interpretadas literalmente, né? No exato sentido da norma, sem restrição, sem ampliação, nos termos do artigo 111, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Muito bem? Colocaram aí nas observações de vocês essas 4 consequências? Maravilha. Vamos, vem comigo, a partir de agora, estudar o Moderecopá. As causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário de forma separada. Precisamos, então, começar estudando a moratória, né? A moratória, o MO. Vejamos. Moratória. Primeira causa de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Amigos,
A moratória, ela vem regulada dos artigos 152 ao artigo 155 do Código Tributário Nacional. Vejam, eu comecei a aula falando que as causas de suspensão são tratadas no Código Tributário Nacional dos artigos 151 ao artigo 155A. Vejam, as regras relativas à moratória, elas dizem respeito a praticamente todas as disposições do CTN no que diz respeito às causas de suspensão. Haja vista que elas estão previstas do artigo 152 ao artigo 155 do Código Tributário Nacional. O 155A diz respeito ao parcelamento. Muito bem, meus amigos? E antes de passar para vocês o conceito de moratória, eu quero que vocês entendam o que é uma moratória. Pessoal, o meu objetivo é que vocês entendam a matéria. Tudo aquilo que a gente entende, a gente guarda de uma forma mais fácil. E a gente não esquece, né? Ou ainda que esqueçamos, basta fazer uma revisão que nós vamos lembrar. Agora, aquilo que a gente decora, a gente esquece. Então, portanto, o meu objetivo é fazer com que o direito tributário fique claro, cristalino para vocês e que vocês entendam a matéria. Muito bem, moratória. O que é uma moratória? Prorrogação do prazo de vencimento do tributo. Dilação do prazo para pagamento do tributo em razão de uma situação excepcional. Vejamos, que situação excepcional é essa? Pode ser uma situação ligada à natureza, ligada à economia ou ligada ao campo social. Situação excepcional esta que faça com que o fisco presuma que o contribuinte não conseguirá adimplir a sua obrigação tributária, ou seja, o pagamento do tributo, e por isso há a concessão, sempre por lei, as causas de suspensão da exigibilidade deverão decorrer de uma lei, artigo 97, inciso 6, da prorrogação, então, dilação, prorrogação do prazo para pagamento do tributo. Bom, vamos imaginar aqui uma situação em que nós teremos uma moratória, em que seria possível a concessão de uma moratória. Por exemplo, né? Nós estamos vivendo uma situação econômica difícil, né? Muitas pessoas desempregadas, enfim, a situação está difícil. É presumível que durante esse contexto econômico, que os contribuintes não irão conseguir cumprir com as suas obrigações tributárias. Então, no contexto econômico que nós estamos vivendo, é perfeitamente plausível, possível, que um ente federado, conceda moratória no que diz respeito a tributo que seja por ele exigido. Muito bem? Por exemplo, uma situação decorrente da natureza, né? Uma catástrofe, uma tromba d'água, uma enchente, um incêndio, né? Que faça com que haja também a presunção de que o contribuinte que foi afetado por aquela situação decorrente da natureza, que ele não conseguirá cumprir com a sua obrigação tributária. Muito bem, vamos colocar o conceito, então? Vamos lá? Consiste na dilação do prazo para pagamento do tributo em razão de situações excepcionais, naturais, econômicas ou sociais. Vírgula, que dificultem o regular adimplemento
das obrigações tributárias. Muito bem? Então, olha só, consiste na concessão, da dilação, da prorrogação do prazo para pagamento do tributo em virtude de uma situação excepcional, tá certo? Natural, econômica ou social, que faça crer para o fisco que o contribuinte não conseguirá adimplir as suas obrigações tributárias. Certo, meus amigos? Muito bem? Maravilha. Vejamos, vamos prosseguir. A moratória, ela pode ser concedida de duas formas, tá? E essas formas estão previstas no artigo 152 do CTN. A moratória, ela pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. Muito bem? Caráter geral, artigo 152, inciso 1, a linha A e B. Caráter individual, artigo 152, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Vem comigo. Caráter geral, a moratória é concedida a todos indistintamente. Então, todas as pessoas que estão no prazo para pagamento do IPTU terão mais 2 meses, 3 meses para o cumprimento da obrigação tributária principal. Vejam, é uma moratória, né? Concedida de forma geral. E a individual? A individual é aquela que depende do preenchimento de condições e que será concedida caso a caso por despacho da autoridade administrativa. Como assim? Caberá à autoridade administrativa verificar se o contribuinte se amolda às condições exigíveis na moratória individual. Exemplo, né? O município decide conceder moratória para os proprietários de imóveis, no que diz respeito ao IPTU, que estiverem desempregados. Então, essas pessoas terão mais 7 meses para pagar o IPTU, por exemplo, né? É uma moratória individual. Por que é uma moratória individual? Porque ela depende do preenchimento de condições, ou seja, para que eu venha a gozar dessa moratória, eu tenho que provar a minha condição de desempregada. Tudo bem, meus amigos? Maravilha? Então, vou projetar de novo, porque nós temos mais observações a serem feitas. Olha só, a moratória em caráter geral, que é essa que é concedida a todos indistintamente, ela pode ser concedida. Vem aqui, daqui a pouco eu mostro. Vem comigo. Ela poderá ser concedida pelo titular da competência tributária no que diz respeito ao tributo. Então, o que eu estou querendo dizer? A moratória pode ser concedida por quem pode criar o tributo e criou o tributo. Como assim? Quem é que pode conceder moratória de IPTU? Lei municipal, lei daquele determinado município, né? Lei de quem que pode conceder moratória de ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação? Lei estadual. Imposto de Renda, lei federal. Vejam que nós estamos aí diante da primeira possibilidade da concessão da moratória em caráter geral, que é aquela concedida pela pessoa jurídica de direito público titular da competência para instituir o tributo. Muito bem? Essas moratórias, amigos, elas são chamadas de moratórias autônomas. Autônomas. Por que autônomas? Porque concedida por quem pode criar o tributo. E essa é a regra no direito tributário. Quem pode criar o tributo é quem pode conceder isenção, é quem pode conceder moratória, o titular da competência tributária. Mas vejam a linha B do inciso 1 do artigo 152. A moratória, ela poderá ser concedida pela União no que diz respeito a tributos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que a União conceda moratória
de um tributo que seja da sua competência. Olhem o que eu estou dizendo para vocês, que a União pode conceder moratória de tributos estaduais, municipais e do Distrito Federal, desde que ela também conceda moratória de um tributo de sua competência. Moratória geral, tudo bem? Moratória geral. Essa moratória, como nós estamos diante da União concedendo moratória de tributo que não seja da competência dela, né? Não é a regra. Essa moratória é chamada de moratória heterônoma ou heterotópica, tá claro, meus amigos? O que é uma moratória heterônoma ou heterotópica? É aquela moratória que é concedida por alguém, por um ente que não é o titular da competência tributária. Muito bem? Muito bem? Beleza? Então, olha só. A moratória ela pode ser concedida em caráter geral pelo titular da competência, em caráter geral pela União, no que diz respeito a tributos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que ela também o faça em relação a tributo ou tributos da competência dela. E em caráter individual? Em caráter individual, ela sempre deverá ser autônoma, tá? Concedida pelo titular da competência tributária. E como eu acabei de explicar, ela será, portanto, concedida por despacho da autoridade administrativa competente, a qual caberá verificar se o contribuinte preenche as condições relativas àquela moratória, certo? E, portanto, se assim o fizer, ele terá direito à dilação do prazo para pagamento do tributo. Bom, o artigo 155 do CTN menciona que a moratória em caráter individual, ela não gera direito adquirido e ela pode ser revogada a qualquer tempo, desde que o contribuinte deixe de preencher as condições para que ele venha a gozar daquela moratória. Meus amigos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Na verdade, olha só, ela não gera direito adquirido, já que ela pode ser, nos termos do CTN, revogada a qualquer tempo, desde que o contribuinte deixe de preencher as condições. Na verdade, como nós estamos falando de ato administrativo, nós não vamos falar em revogação do ato administrativo, né? Nós vamos falar em anulação do ato administrativo, na cassação do ato administrativo, mas não a revogação. Vejam que o artigo 155 do CTN contempla uma impropriedade técnica. Muito bem? Então, a moratória, ela pode ser concedida em caráter geral e em caráter individual. Em caráter geral, ela pode ser autônoma e heterônoma, né? Heterônoma, só se referindo à União, no que diz respeito a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ok? Desde que ela também o faça quanto a tributo de sua competência. Aí, em caráter individual, ela sempre será autônoma, né? Deverá ser concedida pelo ente titular da competência tributária. Muito bem, meus amigos? Tranquilo? Agora eu vos pergunto, será que a moratória pode beneficiar apenas uma determinada região do ente tributante ou determinadas pessoas pertencentes, por exemplo, a uma determinada categoria ou a uma determinada classe? É possível isso? É possível. Vejamos, é possível que o município conceda dilação do prazo para pagamento do tributo só para o bairro, aquele bairro que foi atingido pela tromba d'água. Não foram todos os bairros do município que foram atingidos por esse fenômeno natural, né? De modo que pode a moratória se circunscrever a uma determinada região da entidade tributante
assim como a uma determinada classe ou categorias de pessoas. Olha só, é o que comina o artigo 152, parágrafo único do Código Tributário Nacional. A lei concessiva da moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público, que a expedir, ou a determinada categoria ou classe de sujeitos passivos. Muito bem, meus amigos. Vamos prosseguir um pouquinho com a moratória? Só para na próxima aula a gente já entrar no montante, no depósito do montante integral do débito. Vamos lá? Bom, artigo 153 do CTN. Olha só, vem comigo. A lei que concede a moratória, em caráter geral ou em caráter individual, ela deverá estabelecer o prazo da moratória, vamos colocar no caderno, as condições para a sua concessão em caráter individual. Então, vamos lá? A lei concessiva da moratória, ela deverá estabelecer o prazo de duração da moratória, as condições, né, que os contribuintes deverão preencher para a concessão da moratória individual. E, em sendo o caso, os tributos a que se referir a mais de um tributo, ao número de prestações e seus vencimentos. Na verdade, aqui a moratória no sentido dela poder ser concedida de forma parcelada, mas na verdade a gente tem o parcelamento hoje em dia, que no passado nós não tínhamos. E mais, as garantias que deverão ser fornecidas pelo sujeito passivo para a concessão da moratória. Então, vamos recapitular. A lei que concede a moratória, ela deverá estabelecer o prazo da moratória, mais as condições, no caso da moratória individual, mais os tributos a que se refere, esquece a questão do parcelamento, e eventuais garantias que deverão ser fornecidas pelo contribuinte para que ele venha a gozar da moratória. Então, eu vos pergunto, é possível que o fisco exija uma garantia do contribuinte para que ele tenha uma dilação do prazo para pagamento do tributo? Desde que essa garantia tenha sido prevista na lei. Muito bem? Muito bem? Senão, ele tem o direito de gozar da moratória, independentemente do oferecimento da garantia. Se não foi prevista na lei a necessidade de garantia, não pode o fisco querer exigi-la, tá? Então, só para eu mostrar para vocês, artigo 153, a lei que concede a moratória em caráter geral ou autorize a sua concessão em caráter individual, especificará o prazo de duração do favor, né? Vejam, é um favor, né? As condições para concessão e, em sendo o caso, os tributos a que se refiram, e vamos lá para o C, as garantias que deverão ser fornecidas pelo beneficiado, no caso da concessão em caráter individual. Eu não havia falado isso, mas é importante que vocês se atenham para a circunstância de que a garantia, essa é uma observação importante, ela poderá ser exigida quando a gente estiver diante da concessão da moratória em caráter individual. E para a gente terminar a aula de hoje, eu vos pergunto, para que seja possível a concessão de uma moratória, é preciso que o crédito tributário já tenha sido constituído ou esteja em fase de constituição? É claro, né, meus amigos? Vamos pensar na lógica do direito tributário. O crédito já tem que ter sido constituído, porque como é que você vai conceder dilação de prazo para pagamento de tributo de crédito que não foi concedido, não foi constituído ainda? Bom, é isso que estabelece o artigo seguinte, qual seja o artigo 154 do CTN. Mas atenção, olhem só. Salvo disposição de lei em contrário. Então, a lei poderá estabelecer
de forma diferente. A moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder. Amigos, se é dilação do prazo para pagamento do tributo, a moratória, ela somente abrangerá créditos tributários que já tenham sido constituídos. Certo, meus amigos? Muito bem? Ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado o sujeito passivo. Vejam, e eu não canso de falar isso, como o direito tributário, ele é lógico, ele é óbvio, né? Se a gente está falando em dilação de prazo para pagamento do tributo, é preciso que estejamos diante de créditos tributários que já tenham sido constituídos, né? A data da lei, bem como do despacho, mas nesse caso a moratória também estará prevista em lei, né? Que a conceder. Muito bem? Tranquilo? Ou o lançamento já tenha sido iniciado, no sentido do contribuinte já ter sido notificado deste lançamento. Beleza? Tranquilo? Sem medo de ser feliz? Então, nós vamos agora fazer um break e voltamos na nossa próxima aula, continuando as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, depósito do montante integral do débito. Questões interessantíssimas nós vamos tratar, inclusive, em relação à jurisprudência, né? Mas muito bem, meus amigos, nos vemos em breve, continuo à disposição para as dúvidas e esclarecimentos. Maravilha? Até mais. Nos vemos muito em breve.